Após o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira postar um vídeo culpando o governo Lula pela fraude no INSS, uma onda de reações à postagem vem rebatendo o conteúdo do parlamentar do PL. Desde então, uma ofensiva para rebater o conteúdo inclui vídeos de parlamentares da base do governo e de influenciadores, como Thiago Bagatin, que explicou ponto a ponto as contradições do vídeo de Nicolas que viralizou como do Pix. Oi, sou eu de novo. Você de novo? Lá vem. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Veio à tona porque o governo Lula deu autonomia completa para a Polícia Federal investigar e prender os envolvidos. Claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. Não é uma narrativa. As investigações apontam. Começou em 2019, quando o governo era do Bolsonaro. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. A esquerda derrubou a medida provisória do Bolsonaro. Olha como era a composição da Câmara dos Deputados em 2022. Dos 513, a esquerda não tinha nem 100 deputados. A grande maioria dos deputados eram da base aliada do Bolsonaro. Aliás, veja o que disse o relator da medida provisória que permitiu esse crescimento das fraudes do INSS de acordo com essa matéria. O deputado se chama Luiz Miranda, do Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e aliado do Bolsonaro. E ele manteve o desconto na folha do INSS a pedido de um youtuber chamado Sandro Gonçalves e também dos deputados Antônio Furtado, do União Brasil, mesmo partido do Ronaldo Caiado, e Ricardo Silva, do PSD. Não tem ninguém do PT, né? Engraçado. Mas olha o que ele disse no final da entrevista. Luiz Miranda afirmou ainda que o governo, na época, autorizou a inclusão. O governo da época era Jair Bolsonaro. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Sim, Nicolas. Esse mecanismo que você disse que poderia impedir as fraudes no INSS não foi derrubado pela esquerda. Primeiro porque ela era minoria no Congresso. Segundo que o próprio relator da medida provisória que derrubou o mecanismo disse explicitamente que a derrubada foi autorizada pelo governo Bolsonaro. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. Não, isso não é verdade. A Polícia Federal já disse com todas as letras que o Sindinap, sindicato que o Frei Chico, o irmão do Lula, faz parte, não é uma das entidades investigadas. O próprio Frei Chico também não é investigado. Ao contrário, a advogada do Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, é a pessoa que vem denunciando as fraudes no INSS desde o ano passado. Mas você quer saber, Nicolas, de uma pessoa que está sendo investigada? Um cara conhecido como Careca do INSS, acusado de ser um dos principais operadores da fraude. E, coincidentemente, o Careca do INSS fez uma doação de campanha para Jair Messias Bolsonaro em 2022. Ele doou também R$60 mil para a candidatura ao governo do Rio Grande do Sul de Onyx Lorenzoni, que tinha sido diretor do INSS na gestão do Bolsonaro. Mas por que será que o Careca do INSS fez doações de campanha para Bolsonaro e Onyx Lorenzoni, ex-diretor do INSS? Porque ele estava satisfeito com o que estava acontecendo. Ele queria que Bolsonaro ganhasse a eleição para ele continuar roubando. Ele sabia que se o Lula ganhasse a eleição, a sua fraude cairia por terra. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Olha, se depender do governo Lula, isso não vai acontecer. Todos serão punidos. Até porque, logo que assumiu em 2023, Lula deu autonomia completa para a Polícia Federal, ao contrário do que fazia Bolsonaro. O próprio Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, denunciou que o Bolsonaro interferia na Polícia Federal para proteger os seus filhos. Mas agora é diferente, porque a Polícia Federal tem autonomia. A Operação Sem Desconto, por exemplo, que descobriu as fraudes no INSS, contou com 700 policiais federais, 80 servidores da CGU. Então, se depender do governo Lula, ao contrário do que diz o Nicolas, todos os envolvidos serão punidos. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou a plataforma X para informar as ações do governo Lula para combater os descontos fraudulentos dos aposentados do INSS. Entre os 4 pontos destacados pela ministra, ela lembrou o fato ignorado por Nicolas Ferreira. A investigação da PF revela que a maioria das organizações envolvidas no esquema foi contratada durante o governo Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que quadrilhas criaram entidades fantasmas para roubar os aposentados, sem que nada fosse feito para investigá-las ou coibir a sua ação no INSS, escreveu. O deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, reagiu às mentiras de Nicolas e questionou:
por que Bolsonaro não agiu na época que a fraude foi descoberta? E eu pergunto a você, Bolsonaro foi avisado de fraude, por que não agiu? Sabemos, são extensas fraudes. Sabemos. Não é só na Previdência. Por que não colocou a CGU? Por que não chamou uma investigação da Polícia Federal? O ministro. O careca do INSS, que roubou aposentados, desviou mais de 9 milhões de reais, registrou doação de dinheiro em 2022 para a campanha do Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, você lembra? Foi ministro da Previdência de Bolsonaro. Recebeu do Felipe Gomes Macedo 60 mil reais de doação para sua campanha governador do Rio Grande do Sul. Quem era Felipe? Felipe era presidente da AMAR, uma dessas entidades investigadas pela Polícia Federal. A autorização para essa entidade descontar dos aposentados vem em 2022, quando o Onyx era ministro. E logo depois, o dinheiro na conta da campanha. Coincidência? Acho que não. Mais uma demonstração de apoio a quem, no mínimo, fez vista grossa para seus crimes. Bolsonaro perdeu, mas os tentáculos do bolsonarismo continuaram infiltrados no Estado, fazendo estrago, destruindo as instituições e roubando os aposentados. Foi o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, ministro do Lula, que, junto com a Polícia Federal, deu início à operação Sem Desconto para proteger aposentados e pensionistas. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, também gravou um vídeo para esclarecer pontos importantes sobre a fraude envolvendo o INSS e condenar a politização do tema. Oi, gente. Eu sou o Vinícius, ministro da Controladoria Geral da União, a CGU. Diante das mentiras que estão sendo veiculadas nas redes sociais, em nome da Controladoria Geral da União, venho até você para esclarecer pontos importantes sobre a operação conjunta com a Polícia Federal para investigar as fraudes contra os aposentados. Faço isso porque a gente trabalha muito por aqui, com seriedade e sem barulho, sem politicagem. Desde o início dos trabalhos nesse governo, recebemos a orientação do presidente Lula que a CGU seja implacável contra qualquer ato de corrupção. E é isso que estamos fazendo. É sempre hora de corrigir o que está errado, com verdade, com justiça e com respeito a quem mais precisa. Não é hora de espalhar medo ou mentira. É grave, muito grave usar a mentira ou truques de contexto para enganar o povo, para politizar um tema tão relevante para o país, que é o combate à corrupção. É hora de tratar tudo às claras. Pelas investigações, essas associações de fachada começaram a surgir em 2017 e as fraudes se aprofundaram a partir de 2019. Esquemas assim crescem com o passar do tempo, com a ideia de impunidade. Por isso foi tão importante descobri-lo e proteger nossos aposentados e pensionistas. Outro ponto importante a ser esclarecido. Estão dizendo por aí que tem mais de 90 bilhões de reais de fraude. Isso não é verdade. O valor se refere ao total de consignados feitos no país em 2023. Consignados são empréstimos que as pessoas contraem com os bancos. Isso não tem nada a ver com as investigações. E os 6 bilhões, o que são? Esse é o valor descontado de aposentados por entidades associativas. O governo também está investigando em quantos desses casos o desconto associativo foi feito de forma irregular. Mas é correto afirmar também que muita gente autorizou esse desconto. Gente que é associada a entidades de aposentados. Mas, Vinícius, o que está sendo investigado? Essa é uma pergunta importante e direta e tem que ser tratada da mesma forma. São os casos onde essas entidades fizeram descontos não autorizados pelos aposentados. Estamos investigando quem são as pessoas culpadas, quanto desviaram e como irão pagar pelo seu crime. A Polícia Federal também segue investigando e tenho certeza, os culpados serão punidos. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira que criticou as notícias falsas espalhadas pela oposição. Eu acho que está muito claro para todos nós que foi uma engenharia criminosa e que é importante que o governo anterior e os seus representantes, inclusive no parlamento,
Eu vi que teve um deputado que fez um vídeo ontem com o objetivo de lacrar e causar terror e pânico na população. É importante que ele questione ao presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou, por que o presidente que ele apoia e o presidente que ele apoiou colocou a empresa pública que dá suporte à produção e à guarda desses bens para vender e desmontou essa empresa. Eu espero que isso seja apurado. Eu espero que ele pergunte ao antigo ministro da Previdência por que o Ministério da Previdência não adotou as providências necessárias para fazer a investigação quando já havia indícios de denúncia de irregularidades, quando teve desconto. Eu quero que o deputado que fez um vídeo de lacração pergunte ao ministro-chefe da Casa Civil do governo anterior quais foram as providências adotadas por este governo quando o Congresso Nacional flexibilizou a regra criada ainda no governo anterior, em razão dos indícios de fraude, a flexibilização que garantia a revalidação dos descontos, porque o presidente anterior sancionou esta medida. Então ele tem que se explicar. Eu quero agora que ele venha a público e se explique. Por que os apoiadores deste governo não venham a público e se explique? Nós queremos explicar. Nós queremos que a sociedade tenha conhecimento integral. Este governo tem um único interesse, que a sociedade saiba exatamente tudo o que aconteceu, por que aconteceu e quais são os interesses envolvidos neste esquema criminoso. E a linha do tempo é muito importante que a gente tenha acesso à linha do tempo. Nesta quinta, a Advocacia Geral da União pediu a indisponibilidade integral de bens e ativos financeiros das entidades envolvidas na fraude do INSS e de seus respectivos dirigentes. O ministro da AGU, Jorge Messias, informou em entrevista coletiva que a Advocacia Geral vai pedir o bloqueio patrimonial, mas também quebra do sigilo fiscal e bancário dos envolvidos. O pedido cautelar solicitado neste momento pela Advocacia Geral da União é o pedido de indisponibilidade integral de bens das entidades e de seus dirigentes, para que nós possamos fazer frente de modo integral a todo e qualquer desconto indevido que foi levado ali a efeito durante esse período de apuração da investigação policial. E este recurso será necessário e será utilizado como fonte primeira para ressarcimento aos aposentados e pensionistas, conforme o procedimento apresentado pelo presidente do INSS. O foco do nosso trabalho é a proteção ao dano patrimonial. Nós temos, neste momento, fortes indícios de que essas entidades foram criadas com o propósito deliberado de fraudar aposentados e pensionistas, e é importante que a gente consiga, a partir deste procedimento judicial, não só o bloqueio patrimonial, mas nós solicitaremos de modo adicional a quebra do sigilo fiscal e bancário dessas entidades e de seus dirigentes, para que seja viável o rastreio patrimonial de todo o recurso que foi desviado com a atuação dessas entidades. Nós pediremos a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos requeridos a partir da utilização do sistema SIS-Bajut do Banco Central, e essa indisponibilidade ela levará ao bloqueio imediato de valores creditados às contas dessas pessoas. Também o bloqueio e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis a partir da utilização de dados do Departamento de Trânsito, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e também das juntas comerciais e registro civil de pessoas jurídicas.